Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Papo da Hora. Hoje temos aqui conosco o pastor Marcos Feliciano. Muito obrigado, pastor, por estar conosco. É uma Alegria. honra Obrigada ter pela aqui presença. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição, fiquem à vontade. Sabemos que o Não pastor tenham tem pena. Não. Tem certeza? Hoje ele Ok. tá. A gente vai perguntar tudo. Brincadeira, pastor. Brincadeiras à parte. Ele que tem 30 anos, né, de ministério, bem conhecido internacionalmente, né? Internacionalmente. E quarto mandato, né, pastor? Indo para o 4º mandato como deputado federal agora. Deputado federal. Lá no Brasil, na terra de vocês, que vocês Sim, no abandonaram. Brasil, né? Vieram pra cá. Não Não, a abandonamos. gente tem Um que fazer beijo missão pro aqui, Brasil. Que saudade do Brasil. Amém. Em breve estaremos lá. Sim. Mas que bom, alegria estar aqui. Podcast Papo da Hora, né? Seja bem-vindo. Eu disse Prazer agora há pouco nosso. aqui, enquanto a gente não estava filmando ainda, que eu estou me sentindo Daniel na Cova dos Leões, né? Meu Deus. Então, mas Sim. eu tô à disposição. Sou soldado, missão dada, missão Soldado não cumprida. foge Pode da perguntar. guerra. Pergunta o que quiserem, aproveitem. Amém. Sim, Tô à com disposição. certeza. Thalita, Jenny e Carol. Sim. Carol, Tiene e Thalita. Pastor, como que foi o começo do seu ministério? Entrada para política? Era uma vez. História se começa assim, né? Sim. Não, veja só, uma no vez. ministério eu aceitei Jesus muito cedo. Eu tinha 13 anos de idade. Uau. E eu vim do catolicismo, onde eu tinha sido coroinha na igreja católica. Vocês sabem o que é um coroinha, né? Uau. Sim. Coroinha é aquele menininho escolhido para ajudar o padre durante a liturgia da missa. E depois me converti na fé evangélica, numa igreja pentecostal, na Assembleia de Deus. E como eu já vinha do catolicismo com uma certa bagagem, que eu li a Bíblia toda com 9 anos de idade, eu li a Bíblia Ave Maria, que era uma Bíblia católica, né? E na Assembleia de Deus, principalmente do interior, é assim: se você sabe falar, eles te dão um microfone. Oportunidade. Eu já catei o microfone, comecei a falar e nunca mais parei, né? Oportunidade. Uau. Amém. Então, a minha vida toda Bem. começa assim. Me casei com 19 anos, com a pastora Edileuza, que é a minha paixão da minha vida. Esse ano a gente completa 30 anos de casamento. Ó, parabéns! Dia Um beijo 11, pra ela, pra toda a 11 sua de família. dezembro, 30 anos de casamento. Então, nós temos uma história. E eu casei cedo, e logo que eu me casei, isso foi em dezembro de 92, em abril de 93, eu fui consagrado a diácono da igreja. E daí em diante começou a minha caminhada. Que Né? legal. Hoje já são 30 anos pregando. O currículo é extenso, são quase 100 países do mundo. O Brasil, mais de 4 mil municípios da nossa nação. Eu acredito que eu fui o evangelista que mais correu estrada. Né? Não fui o melhor, nem o maior, que até acho que não existe isso, mas eu fui o que mais caminhou. Mais correta, A voz está pastor. rouca desse jeito, é de tanto pregar. Então, assim é a vida ministerial. A vida política começa em 2010, quando eu recebi um chamado para estar na política. Um chamado que, na verdade, foi um meia-culpa, porque eu passei a vida toda, como bom assembleiano, dizendo que crente não se mistura com política. Né? Eu aprendi isso com meus pais, né? Os nossos pais falavam isso, né? Sim. E em 2010 eu percebi o erro que eu havia cometido, porque havia passado um projeto na Câmara Federal em Brasília que ia acabar com a liberdade da pregação do evangelho, que era o PLC, Projeto de Lei Complementar número 122, que era a Lei da Homofobia. Quando começou-se a falar sobre o assunto da homofobia, é um assunto que até hoje é Eu polêmico, porque ninguém consegue definir o que é homofobia, e o projeto já dizia que qualquer pessoa que fosse punido pela lei poderia ser preso como um crime inafiançável, Uau. por preconceito. E quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, e ele foi para o Senado, e lá, graças a Deus, foi barrado, eu vi que um dos culpados daquele projeto ter sido aprovado fui eu, porque eu passei a vida toda dizendo aos Sim. crentes que não deviam se misturar com política, que não precisavam pensar em política, porque Jesus cuida da igreja, né? E de fato ele cuida, mas Jesus cuida da igreja organismo. A igreja como organização, que é diferente, a igreja como organização, ela precisa da ajuda do Estado. Tanto que ela tem que ter documentos, ela tem que ter códigos, ela tem direitos e deveres
para com o Estado. E como o Estado brasileiro ele tinha uma vertente de esquerda, um pensamento socialista, comunista, a igreja começou a padecer. Falei, só tem um jeito de eu tentar consertar isso. Eu vou emprestar o meu nome para a vida pública e seja o que Deus quiser. Em 2010 eu me candidatei, fui eleito pelo estado de São Paulo, porque os deputados federais são eleitos pelos estados. São Paulo tem 70 deputados, eu fui, na época, o 12º mais votado. Eu tive 200. Meu primeiro mandato foi 212 mil votos. No segundo mandato, eu tive o boom, né, por causa da Comissão de Direitos Humanos, que eu me tornei muito conhecido. Foi um grande embate também, uma guerra, e isso me deixou muito conhecido. Eu tive 400 mil votos no segundo mandato. Uau. Nesse terceiro mandato, eu tive 230 mil votos. E agora, no quarto mandato, 222 mil votos. Sempre o senhor me deu bastante votos. É muita gente, né? Que bênção. Imagina Muita gente sair com de você. casa, 200 mil pessoas pensando em você, no seu número, para ir lá e te dar um voto de confiança. Então, eu estou indo para o meu quarto mandato agora. Parabéns, pastor. Você é um Isso. guerreiro, né? Porque são poucos que dão a cara a bater, né? Enfrentando essas situações. E admiro bastante o seu trabalho, tanto como pastor e como, né? Obrigado. Trabalho na política. É que sair da zona de conforto é muito difícil. E obrigada por lutar pela gente, né? Pra gente ter voz também. Amém, estamos lá, Com certeza. lutando aí por aquilo que a gente pensa, né? Os nossos Sim. princípios. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. E nós caminhamos para o cumprimento das profecias. Nós estamos chegando no fim. Tempo Com final. certeza. E eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que o anticristo já exista, que está em algum país do leste europeu, descendente de um judeu, esperando um start. Né? Uau. Sim. Então, um mundo globalizado. Nós retornamos hoje, depois de milhares de anos, à cena da Torre de Babel, onde o mundo Sim. fala uma língua. Né? Nós temos a língua da internet. A internet, ela acabou com as distâncias, com os espaços. Ela Sim. trouxe todos os povos. E agora que já falamos uma língua única, que é a língua tecnológica, o mundo precisa de um líder. Sim. Sim. Líder que traga às pessoas aquilo que elas querem, a libertinagem, além da liberdade. Então nós temos aí uma agenda, que é a agenda globalista, onde nela tem a agenda gay, né, que é uma das agendas mais fortes contra a família tradicional, que é o núcleo da sociedade. Então ela vem para destruir, né, os paradigmas, porque se você tem uma família fraca, você dá à pessoa aquilo que ela quer, que é a liberdade dela ser o que ela quiser, dela fazer o que ela quiser. Ela não tem que olhar para o céu, não tem que enxergar um Deus. Esse sempre foi o pensamento do diabo, né? Que o homem fosse o seu próprio Deus. Sim. Então nós caminhamos para esse final trágico para o mundo, mas cheio de esperança para nós. Amém. Verdade. Jesus é a nossa esperança, Amém. né? Isso aí. Pastor, e quando o senhor entrou na política, a sua família aceitou bem a sua entrada na Isso política? foi sempre o medo, né? E graças a Deus eu sempre tive uma esposa muito compreensiva. Né? Eu até falo que o sucesso de qualquer homem, né, é ter ao seu lado uma esposa que seja compreensiva. A mulher do obreiro, a minha esposa, por exemplo, ela não prega, ela não canta, mas ela não me atrapalha. Então isso já é uma grande bênção. Glória a Deus. E ela pela é uma vida mulher dela. compreensiva, uma mulher sábia, né? A mulher sábia edifica a sua casa. É verdade. Não é fácil, ela sofreu muito, né? Porque em 30 anos de ministério, ela me repartiu com a igreja. Né? Então, tem os ônus e o bônus. Sim. Sim. Os ônus é a ausência, ninguém casa para ficar separado. Né? O apelido dela no Brasil era viúva de marido vivo. Meu Deus. Era assim que os irmãos chamavam. Né? Por exemplo, eu tenho 3 filhas. A mais velha é a Karen, tem 27 anos. Eu fui em 4 aniversários da minha filha. Uau. Isso depois dela adulta já. Eu não me lembro das minhas filhas na infância, porque logo que eu me casei, eu já comecei a pregar. E as viagens na época eram longas, não tinha celular, não tinha computador. Daí eu cheguei a ficar 40, 50 dias em outros países sem falar com a família. Uau. Então a renúncia da família foi muito grande. Muito grande. Então tudo que eu tenho e sou, eu devo à minha família. Né? Então não foi fácil, mas como a minha esposa sempre viu que eu estava na direção de Deus, ela só dizia, olha, você tem certeza? Já orou? Deus confirmou? Disse já. Então eu tô do seu lado. Sem o Ela também é auxílio uma da guerreira, família, né? Sua família. sem o auxílio da família, eu não chegaria a lugar nenhum.
Até porque a política, ela é um antro. A política é muito suja. A política é muito mundana, é leviana. Né? Na política se faz tudo pela vitória. É uma guerra. Sim. Houve um grande pensador, se não me falha a memória, ele era alemão, chamava Clausewitz. Ele disse assim, a política é a continuação da guerra por outros meios. Antigamente os países partiam para a guerra, né, e matavam um ao outro para conquistar. Né? Às vezes havia guerra interna, como houve nos Estados Unidos, né? A guerra do norte contra o sul. Então, criou-se a política burocrática. Então, você continua a guerra por outros meios. Então, em uma guerra, vale tudo. Né? Dizem que na guerra e no amor vale tudo. Né? Então, a guerra da política é essa. Bom, você tem que aguentar. Você se torna uma pessoa pública e você perde a sua privacidade, você perde a sua liberdade. Se você conquistou alguma coisa, vão dizer que você roubou. Se você perdeu é porque você não presta para nada. Então, não é fácil. Por isso que pessoas de bem fogem da política. Eu já trabalhei em política. Verdade. Eu já trabalhei em política e sei bem como é. É sujo mesmo. Então, você tem que ter estrutura. Eu costumo dizer que na vida pública, se você se destacar, vão acontecer 3 coisas. Primeiro, vão tentar te cooptar, te comprar. Se verem que você é incorruptível, você não se vende, aí vão sacudir a sua vida, vão botar gente atrás de você para terem um dossiê contra você, para poderem te chantagear na hora que for preciso. Se não encontrarem nada, aí vão para a terceira coisa, que é pior, que é a covardia. Vão inventar alguma coisa. E como é que foi isso para você lidar com isso? Bom, eu venho da igreja, né? Vou falar uma coisa que eu vou escandalizar todo mundo agora. Se você sobrevive em uma igreja evangélica mais do que 10 anos, podem te jogar no Iraque. A bala não te pega, você é um sobrevivente, porque a nossa comunidade é pequena e é uma família. Em família tem brigas. Imagina uma comunidade muito pequena. Perfeita, né? Nós temos muitas brigas. Tem as brigas internas, tem a briga de vaidade, tem a questão de as pessoas achar que você vai fazer sombra sobre elas. São pessoas querendo te derrubar todo o tempo. Então eu passei muita luta no ministério, né? Porque eu prego desde criança e eu apareci no cenário evangélico brasileiro e me tornei conhecido no país inteiro, ainda menino. Cedo, né? Então eu assustei os velhinhos, assustei a igreja, eu tinha outro pensamento. Então eu sempre apanhei muito. Tem uma pregação minha que eu falo, Já tá olha, acostumado, né? eu não sei bater, mas pensa num homem que aguenta apanhar. Eu sou mestre em apanhar. Né? Então, se você aguenta pancada na vida, ninguém te derruba. Amém. Né? Porque o que podem fazer com você? Bater? Eu aguento apanhar. Eu não sabia porque eu tinha apanhado tanto na vida ministerial. Fui entender quando eu cheguei na vida pública. Então, o que para todo mundo é uma luta imensa, para mim é só mais um round. Amém, glória a Deus. Às vezes, então, tipo, como se fosse o processo para você viver o propósito lá na frente. Com certeza, com daquilo certeza. Que... Todo propósito tem um processo. Suporte o processo, você alcança o propósito. Não deu certo no processo, não alcança o propósito. Então, eu acredito que cada pessoa tem uma missão. Né? Eu fui escolhido por Deus para ser um paradigma, um divisor de águas em todos os lugares que eu cheguei. No ministério não foi diferente. Na política não foi diferente. Onde eu cheguei, eu sempre chamei atenção. Né? Costumo dizer para as pessoas que se eu não fosse pastor, se eu fosse engraxate, eu ia ser o melhor engraxate do mundo. Porque tem pessoas que nascem com uma determinação, né? Sim, inclusive você falou isso no culto hoje, né? Queria que você contasse brevemente essa história do engraxate que você foi, né? Você chegou a ser. Assim, eu venho de família muito pobre, né? A minha família vem abaixo da linha da pobreza. Eu sou filho de uma mãe solteira, mas de uma mãe solteira que foi mãe há 50 anos atrás. Hoje tem a gravidez independente, então hoje é até bonito, né? Mas naquela época, ser filho de uma mãe solteira era uma vergonha, era um vexame, né? Minha mãe foi amante de um homem por 30 anos. No enterro desse homem, eu descobri 6 irmãos. Eu tenho irmãos mais velhos do que a minha mãe. Agora vai dar um nó na cabeça de todo mundo. Como assim? Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. Porque quando a minha mãe nasceu, meu pai já era casado e tinha filhos. Né? Uma vida muito pobre. Minha mãe ficou órfã com 13 anos. E quando a mãe dela morreu, o meu avô abandonou os filhos. Eram 5 ou 6 filhos. E a minha mãe era mais velha. Então minha mãe tentou trabalho e não conseguia.
Na minha cidade tem uma fábrica chamada Brejeiro. Inclusive tem um arroz muito famoso no Brasil, que é o arroz brejeiro, que vem do brejo, né? É no brejo que se planta o arroz. E a minha mãe, ela estava pedindo esmola na porta dessa fábrica. Meu pai era um caminhoneiro. Meu pai era um português dos olhos azuis. E ela se apaixonou. Minha mãe é uma menina bonita, ele um velhão. Ele conquistou minha mãe, ele transformou ela numa concubina, arrumou um cômodo, ela foi morar nesse cômodo, se tornou namorada dele. Ela foi amante dele por 30 anos. Né? E desse relacionamento nasceu eu, o senhorzinho aqui. E então Deus é lindo, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ele é mestre em transformar a maldição em bênção. Onde abundou o pecado, superabunda a graça, né? E por aí vai. Então, aí, como eu era menino muito pobre, com 7 anos eu ganhei meu primeiro presente, foi uma caixa de engraxar sapato. Eu tenho ela até hoje lá na minha igreja. Uau, eu botei ela numa sério, redoma pastor? de vidro, ela tem um totem pra ela, né? Tem uma Nossa, plaquinha que legal. que ela passou da minha mão pro meu primo ficou mais velho por mãozinho dele. Quando eu vi que iam destruir a caixa, eu falei, não, peguei ela, mandei envernizar e guardei ela num vidro. Pra nunca esquecer as raízes. Um ser humano que esquece de onde veio, ele não sabe para onde vai. É verdade. Né? Se você não dá valor das suas origens, você não tem para onde chegar. E se você esquecer de onde você veio, você vai se tornar uma pessoa arrogante, truculenta, né? Vai tentar viver acima da média dos demais. E nessa vida não vale a pena isso. Fui vendedor de picolé. Vocês lembram disso no Brasil? Não? Você botava aqui, era uma faixa, uma caixinha de isopor. Às vezes eu empurrava aquele carrinho. Você também? Tem uma moça aqui assistindo o podcast. E trabalhei na lavoura. Eu ponhei laranja, algodão, café. Cortei cana de açúcar, que é o trabalho mais pesado que existe. Né? Inclusive no Brasil já não existe mais... Somente em rincões, em lugares muito pobres. Hoje já tem máquinas que cortam a cana de açúcar, tudo que é um suplício. Você não consegue cortar a cana seca, ou a cana quando ela está verde, você não consegue cortar, porque a folha dela é uma navalha, ela corta você. Então tem que colocar fogo na cana. Quando você coloca fogo na cana de açúcar, ela solta um líquido tipo um mel. Então é uma tortura, E eu trabalhei nisso, que era o que tinha a nossa região. Então, eu sou um homem testado e provado. Espero um dia ser aprovado. Com certeza. Todos nós. É. E o senhor, assim, eu tava vendo no seu Instagram que tá escrito assim, né? Sou pastor e estou político. Então, assim, o senhor não parece que é aquela pessoa que nunca vai parar, né? Tipo assim, nunca vai ficar assim tranquilo. Eu sou o pastor, eu sou, isso tá bem definido. O senhor pensa em fazer outra coisa depois quando a carreira de política, né? Você, como um bom soldado. Continuar pastor. É a sua paixão. Deus deixar, né, pastor? Eu ponho essa frase a propósito para as pessoas pensarem um pouquinho. A língua portuguesa ela é muito linda. Ela é diferente da língua inglesa. A língua inglesa você só tem o verbo to be. Né? Você fala a mesma coisa e a pessoa que entenda lá se é no passado, se é no presente. A língua portuguesa não, ela tem essa beleza, né? A língua de Camões, né? A língua portuguesa, ela tem variantes. O verbo estar e o verbo ser, eles são completamente diferentes, embora sejam da mesma família. O verbo estar é um verbo passageiro e transitório. O verbo ser, ele é eterno. Nós temos textos na Bíblia e quando interpretados assim, eles trazem alegria. Quer ver um texto lindo? Paulo dizendo sobre o espinho na carne. Sim. Depois que ele conta sobre o espinho na carne, ele diz, foi então que eu entendi que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Até na hora de ler nós vamos errados. A gente repete o verbo, a gente fala, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Não é isso que ele diz. Ele diz, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Uau. Ele está dizendo que o estar é passageiro. Que mesmo estando fraco, a natureza dele é forte, porque a natureza dele está em Cristo. Né? Então, eu estou político, posso amanhã não estar mais. Bolsonaro está político, perdeu a eleição, não estará mais. Sim. Então, enquanto eu estiver, eu sou. Enquanto eu estiver político, eu estarei político. Mas se eu perder, eu não estarei mais. Agora, o que eu sou, ninguém tira de mim. Sim.
Porque a diferença da política e do pastorado é que a política é uma profissão e o pastorado é uma vocação. A vocação vem de cima, a profissão vem da terra. Então a profissão ela pode mudar, mas a vocação ela não muda nunca. Então eu estou político, mas eu sou pastor. Se amanhã eu deixar de ser político, com certeza vai chegar esse momento, né? Porque ninguém aguenta essa vida. Né? Mas eu sempre vou ter o meu púlpito, sempre vou estar lá sentado, ou pregando, ou aconselhando jovens pastores chegando, porque eu já estou velhinho, né? Cheguei hoje na igreja ali, uma irmã olhou para mim, acho que ela devia ter uns 580 anos. Ela disse assim, pastor, eu escuto o senhor desde criancinha. Me deu uma angústia. Nossa! Aí eu falei, só tem certeza que sou eu? Ela falou, o senhor não é o Feliciano Amaral? Tinha que ser paulista, né? Pra ser engraçado. Digita no Google aí, assim. Feliciano Amaral. Feliciano Amaral cantou na Arca de Noé para os animaizinhos ficar tranquilos dentro da arca. Foi o primeiro cantor gospel brasileiro. Eu disse, não, querido, eu sou o pastor Marco Feliciano. Mas eu prego muito cedo. Tem gente que fala, pastor, eu escuto o senhor desde muito cedo. Você disse isso. Por quê? Porque eu comecei pregando muito cedo. Quando eu vim pregar aqui nos Estados Unidos a primeira vez, há 22 anos atrás, eu tinha 27 anos. Era um garoto. Né? Hoje eu estou com 50 e por aí vai. O senhor começou pregando com qual idade? 9? Em igrejas evangélicas com 13. Com 13. Mas no catolicismo eu dava aula de catecismo com 10 anos. Né? E antes do senhor, assim... Eu sei que o senhor nasceu, né? Família evangélica e tudo mais. Não nasci. Eu fui católico. Ah, você foi católico. Mas assim... Eu falei que eu fui coroinha na igreja católica. Você foi coroinha. Mas assim, o senhor nunca pensou em outra profissão? Nunca teve o desejo? Tive. Meu Falou sonho... hoje no culto. Meu Não fala, sonho- pastor, porque elas não foram pro culto. Perderam a bênção. Eu sempre gostei da área do direito. Eu acho direito uma matéria linda. O direito é o que dá o equilíbrio, né? A justiça. E eu sempre gostei do direito. Eu me lembro que eu fiz eu prestei o vestibular numa faculdade na cidade de Franca, interior de São Paulo, chamava Faculdade de Direito de Franca. Família muito pobre, não tinha dinheiro para fazer uma universidade paga, então eu tentei aquelas que eram mais fáceis. Só que as mais fáceis eram muito concorridas. Eu me lembro que quando eu fiz o vestibular para a Faculdade de Franca, nós tínhamos lá, eram quantas vagas? Eram 30 vagas para 4.000 pessoas lutando pelas vagas. E eu passei no vestibular em segundo lugar. Eu entrei na faculdade. Quando eu estava fazendo os trâmites da faculdade, fiz 6 meses, veio uma oportunidade para eu fazer teologia. Só que não dava para fazer os dois. Aí você trocou. E eu tive que escolher. E eu escolhi teologia. Ainda bem que eu escolhi Já estava teologia. no caminho, né, pastor? Graças a Deus. Mas continuo apaixonado pelo direito. Hoje eu entendo por quê. Eu me tornei um deputado. Um deputado é um legislador. E o legislador é quem cria leis. Me faz falta o conhecimento do direito. Né? Porque se eu tivesse sido estudado direito, eu dominaria o parlamento todo. Né? Aí isso tá pedindo demais, né, pastor? Deus não dá tudo para uma pessoa só, né? Brincadeira. Ele fala isso tão inteligente, tão sábio. E pastor, você falou que você aconselha pastores jovens, né? O que o senhor diria para quem está querendo começar, talvez, na Primeiro, área? repetir o que Paulo disse, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Segundo, reveja por que é que você quer ser pastor. Você tem que saber o que é que te motiva. A fama, a glória, o dinheiro, porque tem muitos pastores que têm tudo isso, fama, glória, dinheiro. Ou é a vocação para pastorear, para cuidar de almas, para devotar a sua vida a outra pessoa. Então, se as pessoas não souberem o que os motiva, possivelmente vão dar um passo errado. Eu conheço muita gente. Quando eu chego em eventos e eu conto meu testemunho, as pessoas sempre falam: como é que eu faço para chegar onde o senhor chegou? Eu digo: passe por onde eu passei. É simples. São poucos que querem, né, pastor? Para chegar onde eu cheguei, passe por onde eu passei, né? Exato. Viva a minha vida. Aí alguém fala: mas o senhor venceu, o senhor conquistou tudo. Eu disse: conquistei o que Deus me deu, porque talvez eu não tenha pedido o que você vem pedindo. Que as pessoas falam: como é que eu faço para chegar? Eles querem o final, eles querem Sim. a fama, o conhecimento, glória, a autoridade.
Só que Processo. ninguém nasce grande, tudo nasce pequenininho, né? Sim. Não pergunta Então- como você fez para chegar. E eu tenho história assim que eu começar a falar que vai começar todo mundo a chorar, né? De dores, de humilhação, de vergonha. Eu me lembro que quando eu terminei a faculdade de teologia, e eu falei, eu vou me lançar na itinerância. Porque eu queria ser um pregador itinerante. E não tinha consagração para pregador itinerante. Ou você é diácono, ou você é pastor, você é presbítero local. Sim. Eu fui o primeiro conferencista do Brasil. Uau. Eu criei esse nome. Porque eu fiz uma fita cassete no lugar que eu fui pregar e fiz uma capinha com a foto minha e coloquei. Se eu colocar diácono, ninguém vai me convidar. Presbítero, ninguém vai me convidar. Então eu coloquei conferencista. Aí o povo falou, o que é um conferencista? O povo era tudo pobre, assembleiano, só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Era analfa de pai e beta de mãe, as igrejas onde eu ia. Todo mundo Bem simples. humilde. Aí eu falei, conferencista é aquele que faz uma conferência, né? Eu me lembro que um dia eu cheguei numa igreja, eu me oferecia para pregar. Então, a Assembleia de Deus, no Brasil, a Assembleia de Deus, Coca-Cola e Correio, tinha em toda a cidade, né? Você Sim, queria encontrar, sim. você achava isso em qualquer lugar. Todo mundo começou na Assembleia, Então, né? toda a igreja, toda a cidade tinha uma Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, culto de sábado e domingo, é batata. Você pode ir que você encontra. Culto de jovem ou de círculo de oração e domingo, culto da família. Então, eu saía com um carrinho velho, que eu tinha uma brasilinha maldita. Que toda vez que eu lembro da Brasília, me dá tristeza, né? Depois, se quiserem questionar sobre a Uau, Brasília, pastor. eu tenho histórias da Brasília. Eu parava na porta da igrejinha, esperava a igreja abrir, o diácono ia lá, abria a porta, eu era o primeiro a entrar, eu olhava a posição dos corredores, falei, o pastor vai passar por aqui. Então eu ficava ajoelhado naquele banco duro, né, virado para cá com o pé pro corredor, o pastor ter que pular o meu pé para ele ver que tinha uma pessoa diferente, ele olhar a igreja pequena, falei, isso aqui não é ovelha minha. Aí via de terno, aí eu pegava as minhas fitinhas e mandava pro púlpito. E ficava sentado, esperando o pastor olhar, ver se ele me dava uma oportunidade ou não. Às Uau, vezes dava que certo, às vezes dava exemplo, tudo né, errado. pastor? Eu me lembro que um dia um pastor pegou a fitinha, ele olhou, virou, e eu sentado no banco olhando. Aqueles presbíteros aqui do lado dele foi passando a fitinha um por um, todo mundo olhou, e ele fez um sinal para eles, né, como assim, preste atenção no que eu vou fazer. Ele foi pro microfone, ajeitou o microfone, do lado do púlpito tinha um lixo, aqueles lixinhos de púlpito. Ele falou, irmãos, estão vendo isso aqui? Essa fita cassete, isso aqui chama-se mensagem enlatada. Meu E a igreja de Deus. Cristo não come comida enlatada. Aqui é tudo feito na hora, pelo Espírito. Isso aqui é gravado por vagabundos que não querem trabalhar, querem viver da igreja sustentá-los. Uau. A esses aqui, o pastor mostrou a fita, nem cumprimente com a paz do Senhor. Uau. Eu me abaixei no banco, assim, morrendo de vergonha. Ele abriu o lixinho e jogou a fita lá dentro. Aí, quando ele colocou a igreja de pé para orar, eu aproveitei e saí. Aí eu peguei minha brasilinha, tinha um menino que viajava comigo, ele ficou escandalizado. Eu falei, é a vida, é a chamada. Naquela noite, Os nãos da vida, né? naquela Os noite, nãos. nós não tínhamos comida para comer, gente, não, porque eu ia, quando eu pregava, os irmãos me levavam para casa deles, davam uma janta, deixava a gente dormir. O pastor às vezes dava uma Aquela coisa de oferta. assembleia, né, pastor? A gente vendia as fitinhas na porta da igreja. Sim. Nesse dia, nós dormimos debaixo de uma árvore, na pista. Que a gente não tinha lugar para dormirmos com fome. Ninguém recebeu. O menino dormiu de cá e eu virei para um canto chorando, olhando para o céu. Falei, será que eu fiz errado? Será que eu dei um passo que eu não devia ter dado? Será que eu me precipitei? Aí fiquei pensando, e se eu fosse advogado uma hora dessa? Então passa 1 milhão de coisas na cabeça. E eu já tinha família para sustentar. Falei, o que eu vou levar para casa? Né? Então, tudo que hoje tem sucesso começou com lutas. Então, se você que está assistindo, é aqui, né? Se você que está assistindo tem uma vocação divina, lute por ela. Mas não espere que vai vir tudo de mão beijada. Não será um mar de rosas. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. É Eu aprendi verdade. isso na vida. Que lindo. Verdade. História de superação. Faz parte, todo mundo foi assim. Né? É. Antes dos sim. E não né, só tem os para nãos. quem quer ser pastor, mas qualquer área, né? Sim, isso Pra serve para vida, qualquer área da vida. A profissão. Você tem que sim. ser, você tem que ser um guerreiro, você tem que ser, tem que se superar a cada dia. O mundo que a gente vive, hoje eu falei no culto, né? É um mundo canibal. É um querendo engolir o outro, porque é um mundo competitivo. Sim. E no mundo competitivo, se você não tiver aquele tchan, se você não tiver algo a mais, você vai ser só mais um.
E se você tivesse algo a mais, vão tentar roubar de você isso. Né? Faz parte, então você tem que ter força para levantar, para caminhar. A cada tombo, uma experiência. Não pode ser covarde, porque se você voltar para trás, você vai frustrar os seus sonhos. Eu costumo dizer que o lugar onde tem mais tesouros são os cemitérios. Né? Quantos poemas que nunca foram falados, quantas músicas que não foram gravadas, quantas pessoas poderiam ter criado coisas extraordinárias e não foram por causa do medo. Eu aprendo Pedro, na Bíblia Sagrada, é aquele discípulo engraçado, né? Porque tudo acontece com ele. Pedro é engraçado. Tudo que dá errado com Pedro. Pedro é o discípulo que troca a mão pelos pés toda hora. É ele que afunda na água, é ele que esconde o pé quando Jesus quer lavar, é ele que corta a orelha do soldado, né? É ele que... Isso aqui é uma piada de seminário, hein? Eu me lembro que no seminário, uma vez levantou um amigo nosso lá e disse assim, eu descobri porque Pedro negou Jesus no dia da traição. E todo mundo falou, isso é teológico. Aí todo mundo falou, por que Pedro negou Jesus? E ele falou, porque Jesus curou a sogra dele antes. Então, como Jesus curou a sogra dele, Pedro se vingou de Jesus. Coisas de seminarista. É uma piadinha evangélica, tá? Mas com Pedro eu aprendo uma coisa legal. Tem uma passagem da Bíblia que Pedro salta nas águas e ele afunda. E Jesus chama ele do quê? Vamos ver se vocês se lembram. Pedro, homem de pouca fé. De pouca fé. E eu já vi tanta gente pregar, você não pode ser um crente de pouca fé, porque você vai afundar. Todo mundo só vê esses ângulos. Aí eu falei assim, calma aí, Jesus tinha 12 discípulos. Né? Não eram 12? Só Pedro. Tinha 12 dentro do barco. Só um pulou nas águas. É verdade. Se o Pedro que pulou e afundou tinha pouca fé, imagina os outros. Quanta fé tinha os outros lá? Tem gente que é assim, né? Fala de você, mas ele não dá faz, um passo. Né? Então com Pedro eu aprendo uma coisa muito linda. É melhor ir e voltar do que nunca ir. Tentar, né, pastor? Ele foi e afundou, mas ele andou. É verdade. Qualquer um que vai falar de Pedro vai falar, não, ele quebrou a lei da gravidade. Sim. Ele afundou, mas ele andou. Então, Deus ama a gente audaciosa, Deus ama a gente atrevida. Eu sempre falo isso, Deus gosta dessas pessoas que corajosas. Deus tem dificuldade de lidar com gente covarde, porque o covarde, ele não acredita nele mesmo. Né? Então, eu aprendi com Pedro, é melhor ir e voltar do que nunca. É melhor você dormir arrependido. Fala, poxa, eu tentei, não deu certo, porque o arrependimento vai passar. Sim. Agora tem um arrependimento que não passa nunca. É quando você olha e fala assim, se eu tivesse ido. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse namorado aquela pessoa, se eu tivesse casado com aquela, se eu tivesse entrado naquela empresa, se eu tivesse... Isso é ruim, porque você vai ser torturado o resto da vida. Sim. Então, ouse sonhar, lute pelos seus sonhos. Amém. E uma história interessante que você falou de não desistir, né, diante do processo, das provações, que você falou, tipo assim, você sabia quem você era, né? Isso é importante. Eu tive um vislumbre, eu acreditei. Então, você sabe quem você é, né? Eu cresci numa igreja pentecostal. E na igreja pentecostal nós temos o divino, o sobrenatural. Nós temos profecias. E sempre vinha um profeta falar, estou contigo. Eu te levantei, eu vou te usar, eu vou te dar. Eu sempre acreditei nisso. E olha que os meus pastores falavam, isso é da carne, isso é profetada. Mas aí eu li a Bíblia e eu vi que tem profecia na Bíblia que não foi Deus que mandou o profeta falar. O profeta falou, segundo a minha palavra não chove aqui. Todos os profetas falavam, assim diz o Senhor. Então esse esperava de Deus. E esse que falou, segundo a minha palavra não chove. Eu falei, Deus, como assim o Senhor disse? Tem profeta que ele tem crédito. Se ele tem crédito, ele vai falar e eu vou cumprir. Então quando vem alguém falar para mim uma coisa boa, eu pego na hora, não importa a carcaça. Né? Sim. Não importa quem está falando. Né? Hoje eu falei lá na igreja, quanto tempo jejuou a jumenta para profetizar para Balaão? Que monte que ela orou? Nenhum. Né? Então Deus, quando quer falar, ele fala. E eu acreditei. O que é a fé?
A fé Acreditar é o naquilo que a firme gente não fundamento vê, As coisas que nas não se veem, certezas que não se vê, mas que se creem que elas existem. Então eu sempre acreditei. Eu nunca deixei ninguém se intrometer entre o que Deus falou comigo e o que eu criei. Entende? As pessoas, por mais íntimas que fossem minhas, elas têm um limite. Até aqui tudo bem. Daqui para cá sou eu e Deus. Sim. Deus tem um mistério com cada um de nós. Até porque Deus não age na dúvida, né? Sim. Deus tem um mistério com cada pessoa. O que eu quero dizer com isso? Ele não mede todos pela mesma régua. Ele trata cada um como um indivíduo. E o que Deus deu a você não deu a mim. E o que ele pediu a você, ele não pediu dela. Sim. Por isso que nós não podemos ficar medindo as pessoas. Eu sempre, as pessoas falam, mas eu conheço a vida daquele ali, ele fez isso e aquilo, então ele não pode chegar aqui. Não é assim. Sim, cada um tem uma história, cada um tem um tempo, né? Deus, a mente de Deus não tem como ser perscrutada. Você não tem como compreender Deus. Vou dar um exemplo prático. Velho Testamento, funciona a lei do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado É a morte. é a morte. Esse é o Velho Testamento. Novo Testamento é a lei da graça, a época da graça. E a graça é o favor imerecido, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois bem, no Velho Testamento vem um homem e peca. Ele adultera e manda matar o marido da mulher. A lei manda que ele seja apedrejado e morto. Sim. Mas ele não é nem apedrejado nem é morto. Deus ainda vai gritar, esse é um homem segundo o meu coração. Uau. Quem vai questionar Deus? Aí, saímos do Velho Testamento, ele tinha que ter morrido. Aí entramos no Novo, a época da graça. Um casal vendeu a casa. Chegou diante do pastor e disse, olha, eu vendi por 50, né? Mas tinha vendido por 100. E deu na mão do pastor 50. Se eu sou um pastor e alguém vem e traz uma oferta, não importa quanto seja, eu ia ficar muito feliz. Mas esse casal trouxe só 50. Aí o profeta disse para ele, por que mentistes ao Espírito Santo? E morreu fulminado. No Novo Testamento, na época da graça, acabou a lei. Aí quem é que vai questionar o porquê que Ananias e Safira foram mortos? Não tem explicação. Deus exige coisas de mim que nunca vai exigir de vocês. E de vocês que nunca vai Eu exigir de sempre mim. falei isso. E temos que entender, porque muita gente ainda não tem essa visão e esse entendimento. Acho que Falta quando você maturidade às entende pessoas, isso, né? você vive uma vida sem comparação, mais leve, né? Que foi o que a gente falou anteriormente. Sim, falando sobre maturidade, como o senhor começou muito cedo, né? A vida. Tudo, né? O senhor nunca teve nenhuma crise existencial, assim, onde o senhor falasse assim. Eu tive inúmeras. E ainda as tenho. Porque viver é muito complexo. Viver é uma aventura. Viver não é fácil. Viver é dolorido, viver é triste, viver é angustiante. Porque a gente vive num mundo que não era para ser como ele é. Deus não criou o homem para sofrer. Adão criou tudo isso. Ele rompeu. Tanto que quando eu chegar no céu, quando eu falo, Jesus, ninguém me tira daqui, não. Eu quero achar Adão, quero dar uma coça nele. Eu quero dar uma coça nele. Ele tá lascado comigo, né? Então viver é muito difícil, né? Conquistar, lutar, sobreviver é difícil. E a vida é cheia de crises. A pior crise é não dá para ter tudo que você quer. E você não tem como viver duas vidas ao mesmo tempo. Com certeza. Um poeta francês escreveu assim, optar por uma forma de viver implica em deixar outras formas de lado. E o ser humano quer tudo. E não dá para ter tudo. Você casou, fez um compromisso. Aí você olha e aparece outra pessoa, é um terceiro. Mas não dá para ter tudo. Sim. Né? A questão do pecado, por exemplo. Por que Deus não quer que o homem peque? Já pensaram? Isso é uma pergunta filosófica. Por que Deus não quer que o homem... Por que Deus não quer que o homem peque? Os religiosos vão dizer, porque está escrito. Então quer dizer que o que está escrito é maior do que o que eu sou? Não. Se eu pegar agora o maníaco do parque, aquele réu confesso, assassino de 13 moças, e chegar diante de Deus com ele em uma mão e pegar a Bíblia na outra, e falar, Senhor, escolhe um dos dois. O senhor só pode escolher um dos dois, a tua palavra ou esse assassino. Quem vocês acham que Deus vai escolher? A
assassino. Por quê? Porque ele conhece a história dele. Porque ele é uma alma, é um espírito. Todo espírito nasce do Espírito Supremo, que é Deus. O espírito vem de Deus, é um pedaço dele ali. A lei não foi escrita. O homem não nasceu por causa da lei. A lei foi escrita por causa do homem. Então o homem é maior. Deus não quer que a gente peque, não é porque nós vamos transgredir, não é porque a gente... Deus não quer que a gente peque por um simples motivo. Ele é pai. E o pai não quer ver o filho sofrer. Toda vez que você peca, você se machuca. Toda vez que você rompe uma lei, você tá aqui. Aqui na frente tem ali um negócio que você tem que botar uma moeda para estacionar. Você sabe que tem que colocar. Se você colocar o carro ali e não colocar a moeda, o que vai acontecer? Seu carro vai ser guinchado, vai vir uma multa. O policial é ruim? Não. Tá escrito, não faça. Então Deus não quer que você faça. Não é porque ele é ruim, não é porque ele quer se intrometer na sua vida. É porque ele não quer que você tenha uma vida menor. O pecado te faz ser menor. Não, se você tem um relacionamento com uma pessoa e você não pode contar pra ninguém, isso não é relacionamento, larga a mão disso. Sim. Ah, pastor, mas eu gosto. Então você é um sádico. Não, o sádico é aquele que gosta de ver o outro sofrer, né? Você ama sofrimento, então não vale a pena. Né? É um prazer momentâneo, é 5 minutos e depois vai pagar pelo resto da vida. Sim. Então, a Bíblia não é um livro religioso, só é um livro filosófico. Pecado tem consequências. Né? Então, é por isso, mas quando a gente fala pecado tem consequências, é muito religioso. Então eu tô dando um lado fora da religião. Sim. Isso é tudo na vida. E para quem tem, vamos dizer assim, a dificuldade de ver Deus como Deus Pai? Porque eu acho que também, querendo ou não, a religiosidade acabou com isso. Você precisa conhecê-lo. Sim. Você precisa entender de paternidade. Paternidade só presta quando você não tem um pai abusivo. Quando você não tem um pai carrasco. Quando você não tem um pai que quer ver você destruído. Um pai que tem ciúmes de você. Deus é pai de verdade. Ele ama a gente. Aí as pessoas sempre falam assim, mas pastor, por que parece que Deus ama mais ele do que a mim? Aquilo. Eu sempre dou um exemplo da minha casa. Eu tenho 3 filhas. A Karen, Kathleen e a Camila. A Camila é a rapinha do Tasha, é a mais novinha, que hoje tem 19 anos. Tá no 2º ano de medicina. É linda, a Camila é muito fofa. Aí, quando a Camila era pequenininha, eu chegava em casa do trabalho, ela se jogava em cima de mim. Né? E quando ia algum amigo, um pastor lá em casa, no fim do dia falava, pô, você gosta mais da pequenininha, né? E eu falava, por quê? Você abraça mais ela, você beija mais ela, você fica mais com ela. Aí eu falava assim, calma aí, vamos, a perspectiva tá errada. Eu fiquei com você o dia inteiro, como é que eu fiquei com ela o dia todo? É ela que corre atrás de mim. É ela que pula no meu pescoço, é ela que me beija mais. As outras têm a mesma oportunidade. Só que uma é tímida, a outra é adolescente. A pequenininha me vê como herói. Personalidade. Então ela encontrou o caminho do meu coração. Nós temos o mesmo pai. O meu pai é o seu, o meu pai é o seu. Aí alguém fala, por que o senhor conquistou tanto? Eu me joguei no pescoço dele. Eu beijei ele. Uau. Não foi... Do céu só vem a salvação. A chamada não é de cima para baixo, é de baixo para cima. A chamada nasce aqui. Porque senão Deus seria injusto. Eu levantei ela para ser usada e você para não. Tá errado. Então, a chamada nasce aqui. É você quem tem que desejar, é você que tem que querer, é você que tem que buscar. E tem um preço. Quanto mais perto de Deus você fica, mais parecido com ele você fica. Quanto mais perto do homem você fica, mais parecido com o homem você fica. Então, é tudo uma questão de entrega. Você foi tão Eu tô por filosófico. Oh, meu Deus, desculpa. Sem palavras. Tá vendo? deixou a gente Não, sem não é palavra. apenas uma barbinha branca, é experiência. Hoje, Misa, eu não falei Dá o sobre isso. tempo pra nós, que a Eu não gente fal- gosta de conversar. Eu não falei isso hoje lá, que eu falei hoje sobre o conflito de gerações, né? Sim. O velho tem a experiência. O jovem tem o vigor. Sim. Né? O vigor sem a experiência vai te levar para um buraco. A experiência sem o vigor, ela é nula. Então, quando você chega numa fase de idade como eu tô, que é 50, Freud diz que é a idade do lobo, entre 40 e 50, né? A idade que o homem ele começa a repensar a vida, porque ele já tem bagagem, tem experiência. E eu já não sou mais jovem, também não sou um ancião. Então, eu tenho experiência de vida. Quando você tem experiência e você pode passá-la para frente,
é uma vitória. Né? Sim. Eu fico feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Errei muito na vida, né? Isso é ser jovem. Ser jovem é errar, né? Mas é bom ter alguém que vai te orientando, né? Apesar que jovem não quer ser orientado por ninguém. A gente aprende mais com os erros do que com os Exato. acertos, né? Mas existe um mínimo que você tem que fazer para não se tornar, para não encurtar a sua vida, para não Com certeza. jogar tudo pro ar, né? É observar pessoas. Você precisa ter referências, né? Sim. Tenha referências na vida. Isso. Amém. E para os jovens de hoje, o que o senhor, tipo assim, essa geração que tá tão... Geraçãozinha Nutella. Geração Aprenda com a Nutella. geração raiz aqui, né? Tem que ter raiz, né, pastor? Hoje eu tô usando muito culto, né? Hoje eu falei que a minha geração pecou porque nós sofremos tanto e não deixamos os nossos filhos sofrer. E aí Isso é um fato interessante. nós criamos monstrinhos. Como a gente não teve nada na vida, hoje o que eu posso fazer pelas filhas, eu faço. Né? Fazer tudo. Sim. Então, e quando eu faço isso, eu blindo elas de experimentar a verdadeira vida, porque a gente coloca elas dentro de um mundo de Alice do País das Maravilhas. Quando elas saem, na primeira Não frustração, vai saber andar. vem a depressão, Sim. síndrome do pânico, uma geração fraca, uma geração que se corta, uma geração que está à base de Rivotril, de remédio. Então, para você Qualquer que é coisa jovem e quer está aqui morrer. me ouvindo agora, sente com seu pai, com a sua mãe, uma pessoa mais velha. Sonde o que é a vida. Pare de ficar lendo apenas manchete. Leia o que está escrito no texto. Não fique escravo da mídia social. Não seja escravo da sua aparência. Você não é só isso aí que está por fora. Você é muito maior que está aqui por dentro. É o que você é de verdade. A carcaça, a embalagem muda. Você não vai suportar, você não vai conseguir manter essa beleza para sempre, essa jovialidade para sempre, não vai conseguir isso, né? É natural, a vida vai passando. Então, o que você tem de verdade está aqui dentro. Então, descubra, leia muito, né? Troque as horas do Instagram, do TikTok por livros, bons livros, né? Crie maturidade intelectual. Porque o restante é muito supérfluo. Essa geração é muito supérflua. É uma geração que é a geração muito da rapidez. Tudo tem que ser aqui, tem que ser tudo rapidinho. E assim a vida não funciona assim. Você não vai ter estrutura. Né? Quando vier o primeiro vento, o primeiro baque, você se mata. Então, tem estrutura. Busque na sua família um abrigo. E no final de tudo, a família é a base de tudo, né? Há quem diga que a família é tudo. Eu vou além. A família não é tudo. A família é só o que temos. Sim. Jesus deu um exemplo disso na cruz. Ele olhou para o pé da cruz. Olha, ele teve dias de ter 5.000 homens, fora mulheres e crianças, correndo atrás dele. Fez milagre, fez tudo. Ele teve 12 discípulos, 12 apóstolos. Na cruz, ele olhou para baixo, só tinha João e a mãe dele. Era ele mandando um recado para nós. Quando as coisas apertam, só fica do seu lado o verdadeiro amigo e a família. Valorize a família, né? É isso. É só Falar que para os você jovens também, que eu vejo muitos jovens de hoje que não valorizam a família, não passam tempo, né? É porque os jovens de hoje acham que são mais inteligentes do que outras nós. Né? coisas. Sim. Você acha? Deixa eu te dizer, eu sou mais velho que você, eu já vivi o que você viveu. Entendeu? Eu já passei por aí. Você nunca teve a minha idade. Né? Então, eu posso falar com você porque eu já tive a sua. E eu tenho essa estrutura, essa maturidade de dizer que a vida é complexa porque ela é complexa. Se você não tiver uma estrutura, você não vai suportar. Eu, com a estrutura que eu tive, sendo pastor, de tudo, eu já tentei tirar minha vida. Né? Eu tenho isso gravado em DVDs. Eu passei por crise, você falou de crises, né? Eu tive crises existenciais, crises espirituais, crise com a família. Tudo. Eu sou um ser humano como todo mundo. Então rompi, consegui vencer, né? Porque a mão de Deus me sustenta. Amém. Com Jesus não é fácil. Sem Ele é pior impossível. Ainda. E o bom é que a gente fala e ela completa, né? Tinha que ter um botão pra desligar. A gente tá falando, parece bêbado. Já cantou perto de bêbado? Você começa a cantar, ele vai sentar. Tô completando
falando, acho que eu já sei que o HD. Ô, Jesus. Talvez eu ache que você vai esquecer a fala, né? Ela te ajuda. Deixa eu ajudando. Assistente de fala. Vou trabalhar. Para isso, para quebrar o gelo. O bom é a Jenny. Bom é a Jenny. E... Mas aqui, pastor, eu já vou fazer outra pergunta. Eu sempre gosto de perguntar quando eu encontro uma pessoa que tem bastante bagagem de vida. Uma vez eu perguntei para uma pessoa o que ela não faria, que ela fez, que ela se arrependeu, e ela me falou assim, que ela não... E ela era uma pastora também, né? Psicóloga também. Ela falou assim, se eu pudesse voltar, eu não carregaria nas costas quem não quer ajuda. Porque eu me sobrecarreguei demais, e essas pessoas que não querem ajuda, nem Jesus consegue alcançar elas, porque Jesus, né, bate na porta. E a pessoa tem que abrir, e algumas pessoas não querem. Então, ela, digamos assim, tinham pessoas que precisavam da ajuda dela e ela ficou muito focada em quem não queria ajuda. Então, assim, o que o Senhor faria diferente, o que o Senhor pudesse voltar no tempo? Primeiro eu faria uma crítica a essa psicóloga. As futuras psicanalistas. Porque ela... Corta essa parte, tá, Misa? Não, essas que tem que ficar. A melhor parte. Por quê? Porque ela usou a profissão dela, que é um fardo, para desabafar. O maior de todos os psicólogos foi Jesus. Ele nunca abriu mão de ninguém, nem de um Judas. Quando Judas veio e beijou ele, Jesus disse, amigo. Essa palavra amigo, Jesus falou no coração dele, falou assim, não importa o que está acontecendo, eu não desisto de você. Você vai desistir de você, mas eu não desisto. Então eu deixaria que é a minha crítica psicóloga. Mas eu tenho arrependimento. Meu arrependimento, se eu pudesse voltar atrás, eu deixaria de carregar mágoas. Eu evitaria conflitos. Eu dispensaria conversas. Eu não responderia a pessoas como eu já respondi, que é jogar a palavra ao vento. Eu seria mais de paz, mais tranquilo. Tentaria seguir Paulo, seguir a paz com todos. É difícil. Se possível. Ele falou se possível. Então, eu tentaria, porque hoje, com 50 anos, veja só, hoje eu estava comentando com os amigos, né? Eu moro numa cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo, e eu sigo aqui o jornalista da cidade. Jornalista da cidadezinha pequena, não tem o que falar. Então ele criou lá um blogzinho dele, todo dia ele posta quem morreu. Meu né? Deus! Todo dia eu abro aqui o status do WhatsApp, tá lá, morreu fulano de tal. Aí eu comecei a ver nessas últimas 4 semanas, só gente amiga minha. Gente com 60, gente com 58, gente com 56. E mortes assim, súbitas. Eu falei, Deus, eu tô com 50. Calma aí, Deus. Sério, você começa a pensar na vida. E se eu tiver só 4 anos de vida? Eu posso cair morto agora, daqui a pouco. Mas se eu tiver só 4 anos de vida, o que valeu tudo que eu fiz? Vale a pena carregar mágoa? Vale a pena eu não conversar com alguém? Vale a pena eu não perdoar um ente da família? Não vale a pena. Porque de tudo que essa vida... A vida é um presente de Deus. Né? E você tem que viver ela da melhor forma possível, com a maior intensidade possível, sem fazer mal a ninguém. Né? Procurar não fazer mal a ninguém. Né? Porque não vale a pena. Então eu me arrependo das brigas que eu tive, das pessoas que eu xinguei, das pessoas que eu amaldiçoei, das pessoas com quem eu deixei de conversar, das pessoas que morreram e eu não consegui sequer pedir perdão para elas. Eu voltaria lá atrás e consertaria isso. Mas é impossível, porque o tempo não para. É uma ótima reflexão. Não vale a pena. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivi. É cada um, só quem vive sabe o que viveu. Mas eu tô aqui para te dizer que pai é um só. Mãe é uma só. Ah, mas meu pai... Não importa, é seu pai. É sua mãe. Parente a gente não escolhe. Então, você tem que ser grato. Você veio ao mundo por eles. Então, libera o perdão. Liga, põe no telefone, manda uma mensagem. Pede perdão pro ex, pra ex. Ah, mas eles faz a sua parte. Se alivia, tira o fardo. Entendeu? Tira o fardo, dorme em paz. Você não dorme em paz por causa disso. Você tem doença psicossomática por causa disso. Vocês sabiam que a mágoa, ela pode despertar células que estão mortas e a pessoa gerar um câncer? Sim. Mágoas. Então, para que ficar magoado?
Ah, passou, mas não tem mais nem menos. Tudo na vida passa. Disse um filósofo, até uvas passam. Pegou aí? Uvas passam. Pega essa né? chave, até a Pronto. uva passa. Então tudo Até passa. uvas passam. Então, tente viver da melhor maneira possível. E leva tudo na esportiva. Se você discutir com tolo, vai te deixar mais tolo do que a pessoa. Né? Vocês devem conhecer a história do tigre que brigou com o burro. Conhecem? Não. Então vamos terminar. 5 minutos para Conta pra terminar, né? nós. Dizem que uma fábula, né, de um grande reino, um rei mandou chamar perto dele, trouxeram um juiz, um tigre e um burro. E por que estavam brigando? Porque o burro disse que a grama do reino era azul. E o tigre começou a discutir com você. Você além de ser burro, é ignorante. A grama é verde e o burro, a grama é azul. E de tanta briga, os dois saíram no tapa. Aí o rei que tinha que julgar disse assim, olha, eu estou inocentando o burro e o tigre ficará preso mais 2 meses. O tigre falou, mas rei, a grama é verde, o senhor sabe que a grama é verde, ele está falando que a grama é burra, a grama é azul. Ele falou assim, pois é, não, você tem razão, a grama é verde, você só não tem razão de estar discutindo com um burro. Você está perdendo seu precioso tempo discutindo com um burro que está dizendo que a grama é azul. Sim. Você vai ser punido porque você foi mais ignorante do que ele. Sim. Não se discute. Não se discute com gente ignorante, entendeu? Nesse tempo de política, isso aqui é um conselho para você. Pega a visão, gente. Com certeza. Que legal. Ótimo, pastor. Valeu, meninas. Foi muito bom estar aqui Foi um com o senhor. Prazer Eu que te agradeço. conhecer. Queremos agradecer, né? Sim. Que Amém. Deus continue te usando. Amém, eu Vá em recebo. Em frente, nome não de Jesus, desista, obrigado. pastor. Eu creio. E o mundo precisa de você. Jesus, conta com você. Amém, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Sucesso na caminhada de vocês aqui na América. Amém. Aqui é uma terra difícil. Eu frequento aqui há muitos anos. Eu vi gente começar com tudo e terminar sem nada. Gente rica ficar pobre, gente pobre ficar rica. E vi muita gente que começou com Jesus e terminou sem ele. Não deixe nada tirar Jesus de vocês. Porque é só o que vale a pena. É ter ele do lado e tocar o barco. Deus abençoe vocês. Quando forem ao Brasil, são minhas convidadas para conhecerem Brasília. Amém. bom? Glória a Deus. Obrigada. Agradecer. A Ana que tá ali nos bastidores mais uma vez. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Papo da hora. Papo da hora. Valeu. Beijo, tchau.